Os Compadres. Conversas e outras histórias. Há mais compadres no ar, cá estamos nós para mais uma belíssima conversa e hoje eu tremo pelo nível intelectual que nós vamos ter no programa. Este é um programa transversal, é um podcast transversal em que trazemos toda a gente, já do camionista ao cantor Pimba, passando por outros convidados que nós temos na Algibeira, terríveis, que vão aparecer por aí. Temos um, e é com gosto que temos este convidado hoje, porque é a única forma de eu estar em maioria relativamente ao Bruno, porque tenho um sportinguista do outro lado. E, portanto, já estou a ganhar. Bruno, saudações. Apresenta-nos o convidado. Ora, muito bem, nós vamos continuar com Famalicenses, no caso com o Jorge Reixá, escritor, editor, famalicense, também pode ser uma boa definição, e portanto é por isso que eu dizia que vamos continuar com Famalicenses. Tivemos o UCRA na última edição, não vamos continuar ligados ao desporto, vamos passar para as letras e para a parte mais escrita. Pai de 2 rapazes, 2 meninos, e, portanto, também chefe de família, portanto, isso também é importante para a nossa conversa, não só a parte profissional, como também a pessoal. E pronto, e penso que está introduzido o nosso convidado de hoje. Acho que damos um salto qualitativo para uma parte cultural muito forte, para a parte da... Repara que ao terceiro famalicense, o ponto comum é que fugiram todos de Famalicão. É verdade. É verdade. Todos são famalicenses que não estão em Famalicão. É verdade. E isso também pode ser uma boa pergunta, o porquê de não termos esses famalicenses em Famalicão. Mas eu, se calhar, começava por ir um bocadinho mais lá atrás e por tentar perceber onde é que começou essa aventura em termos da edição, em termos da escrita, dos livros também. Como é que foi esse começo? E eu sei que não começou nas letras, começou nas ciências. E como é que surgiu? Como é que surgiu? Eu já sei, mas vamos tentar aqui começar pelo princípio. Bem, então, primeiro, muito obrigado por me terem convidado, tu, o Bruno e o Humberto. E só fazer uma coisa, desculpem, que é muito importante. Porque... Agora sim. Agora atingimos o nível cultural que nós estamos a falar. Se é para ser intelectual, uma pessoa tem que ser intelectual, não é? Não vamos estar aqui a brincar às casinhas. Claro. Portanto, pôr os óculos, que é para parecermos todos intelectuais. Exato. Pronto, eu sou mais jovem, ainda não tenho os óculos aqui. Portanto... Não, eu só ponho os óculos para ler porque depois chego ao fim do dia e se andar sempre com os óculos fico mesmo com a vista, depois estou desfocado quando os tiro. E eu não andei muitos anos de óculos e não quero nada viciar-me outra vez nos óculos. Pá, vai ter que ser, mas para já não. Pá, então, obrigado e obrigado pelas palavras. Pá, como é que começou? Pronto, eu estudei Biologia, não é? Na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E nem por acaso hoje no Facebook estava a escrever sobre o meu primeiro livro, porque faz amanhã 22 anos que eu o publiquei. Ao dia, no dia 5 de março, que foi apresentado na Biblionet, que era uma livraria que havia ali atrás do shopping, numa altura em que o dono da livraria portanto, tinha livros, não é? E também tinha acesso à internet. Portanto, estamos a ver como é o século passado, não é? Mesmo. E foi apresentado lá. E o que aconteceu foi que, eu acabei até de escrever isso, foi que eu concorri a ao prémio Cidade 2, do Cidade 2, em Famalicão, em 98. E concorri escrevendo um livro para o prémio sobre o mar. O prémio era sobre o mar. Porquê é que eu concorri? Porque o prémio era os 100 contos. E então concorri, disse a um amigo meu, André, que morava comigo em Lisboa, no Porto, na faculdade, que ia escrever um texto para concorrer e tentar ganhar mesmo. Depois cheguei ao fim dos textos que escrevi e achei que não ia ganhar porque o texto era muito pessoal, era metafórico, mas ao mesmo tempo muito pessoal e tal, e disse, olha, eu vou mandar na mesma, mas isto não tem hipótese nenhuma. A verdade é que estava enganado e ganhei. E depois o seu arquiteto, Armindo Costa, que era o presidente do Círculo Cultura Famalicense na altura,
ainda antes de ser Presidente da Câmara, portanto isto foi em 98, eu acho que ele foi para Presidente da Câmara talvez em 2001, para aí. 2001, pois, foi em 2001, exato. Ele não era Presidente da Câmara. Ele, no lançamento, na apresentação não é na apresentação, na cerimónia de entrega do prémio, disse que pagaria a edição, que a Silvicultura Famalicense, além do prémio dos 100 contos, iria pagar a edição. Isto é claro, pronto, agora olhando para trás, uma pessoa percebe que havia... Pronto, eu era um destacado, não era nada destacado, mas estava na oposição na altura. Ou melhor, estava na oposição, não, estava... não havia oposição, era uma confusão, porque aquilo era o MAF, o PS, lembram-se dessas cenas? Sim. Pronto, e eu estava lá metido no meio, muito irreverente, muito cheio com a mania que sabia coisas. Aos 22 anos, 21, uma pessoa tem sempre a mania que sabe. E então ele pagou-me o livro. Pagou-me o livro e eu fiz o livro. Chamou-se A Memória das Pulgas da Areia. Fiz o livro na Papel Mundo, em Famalicão também. E gostei tanto de fazer o livro, criei as quase edições para editar o meu pai, passado uns meses largos, fazia 5 anos que ele morrera. E então eu quis reunir as coisas dele e, em vez de fazer uma edição de autor minha e depois não ter como editar o livro dele em chancela, criei uma chancela chamada Quase. E foi a partir daí que comecei a editar o livro. É um bichinho que cresce, não só porque tens as duas partes, tu escreves e também editas de outras pessoas que escrevem. Portanto, tem os dois lados. É assim, vamos lá ver, se tu me disseres o que é que eu faço na minha vida, do ponto de vista profissional verdadeiramente, eu sou editor. Que é isso que paga o colégio às crianças. Digamos que ser escritor dá para, de vez em quando, dá para ganhar 100 contos, olha, dá para ganhar um prémio, dá para... Ainda agora entreguei um livro sobre o Futebol Clube Famalicão à Fundação Francisco Manuel dos Santos e pagaram-me pelo livro, estão a pagar pelo livro. Portanto, há situações em que sou escritor e escrevo profissionalmente. Quando escrevia crónicas para sábado, há 10 anos, mais ou menos, durante 2 anos ou 3 escrevi crónicas para sábado e era pago como cronista. Agora, verdadeiramente, aquilo que dá para pagar os colégios é ser escritor em Portugal é só para uma meia dúzia de pessoas que conseguem viver da escrita em Portugal, e isso é um problema também de dimensão do país, que faz com que tudo seja também, por essa dimensão, tudo seja redimensionado para o pequeno e para a impossibilidade de algumas pessoas poderem crescer em algumas áreas, nomeadamente na escrita. Sim, é claro que é uma questão de dimensão. Nós temos pouca gente a ler e como temos pouca gente a ler, vendem-se poucos livros, como se vende poucos livros, não se ganha direitos de autor suficientes para viver daquilo. Eu acho que é possível viver da escrita. Eu acho é que não é uma vida faustosa, de certeza absoluta, ou para ser uma vida que possa ser faustosa tem que ter uma série de cedências que há muitos escritores que não querem fazer. Tu tens a dicotomia, literatura e entretenimento, não é? Aquela questão de tu queres escrever um livro enquanto objeto artístico, objeto de arte, literário, ou tu queres escrever um livro para entreter e a pensar nas vendas e nos leitores desse ponto de vista. Se tu queres escrever um livro artístico, um livro literário, um livro que é feito enquanto corpo negro, enquanto coisa fechada para ti próprio. Eu, quando digo para ti próprio, não estou a ser honesto, porque não é para ser para ti próprio, não faz a cedência ao leitor. Não quer dizer que não seja para leitores, é para leitores. Mas digamos que foi para leitores exigentes, ou seja, tu não estás a escrever para o leitor comum que vai ao continente e compra o livro. Entre escreveres para ti próprio e escreveres para os outros lerem, ou para a maioria ler. Quase entre escrever para alguns lerem ou escrever para muitos lerem. Pronto. É entre tu fazeres um filme enquanto realizador de cinema de autor, ou tu, que também estás a fazer o filme para ser visionado, ou tu fazes um blockbuster que sabes que vai ter muita gente a ver. Portanto, entre as duas coisas, tu tens que fazer a cedência, se queres viver disto, de conseguir escrever para mais gente. Mas aí estamos a falar entre o mainstream e a sim, escrita mais... É claro que também há...
sim, é claro que também já há gente, o Bruno Vieira Amaral, o próprio Walter, o João Tordo, o Afonso Cruz, desta nova geração, o Afonso Reis Cabral, que são pessoas que só vivem da escrita, ou praticamente só vivem da escrita, e não fazem este tipo de cedências, porque estão a construir um caminho que é um caminho exigente, mas também é um caminho depois com muita lateralidade. Quer dizer, o viver da escrita não é escrever um romance de 2 em 2 anos. Viver da escrita é tu teres uma encomenda para escrever umas crónicas, é tu teres uma encomenda para escrever um ensaio sobre um tema qualquer, é tu escreveres. Eu não sei se isto... Viver da escrita é escrever. Percebes? Então não é viver... Não é eu agora tenho esta ideia e vou fazer isto assim com uma lógica apenas grande autoral. Não, é escrever. É utilizares o teu ofício para conseguir pôr pão na mesa. Isso é que é viver na escrita. O Bruno, quando referia esses alguns, é o facto do mercado ser mercado nacional é pequeno, e para além de ser pequeno, sim, há pouca entrada para os outros também. Não sei se há pouca entrada. Eu acho é que o mercado nacional é pequeno, mas tu já tens um esquema de agentes que até há 10 anos ou 15 não existiam em Portugal praticamente, que fazem com que depois os livros possam ser traduzidos lá para fora, possam sair no Brasil, possam vender. E tu, quando o Zé Luís Peixoto agora edita um livro, o Zé Luís ganha direitos de autor apreciáveis das vendas em Portugal, mas é capaz de ganhar o dobro ou o triplo de adiantamentos para o estrangeiro nas línguas que ele já publica sempre, não é? Agora, a questão da entrada ou da não entrada, isto tem mecanismos, em 20 anos de edição, isto tem mecanismos que são próprios, como são os mecanismos das outras atividades todas, quer dizer, não há uma grande diferença. Na música é certamente a mesma coisa, não entra toda a gente, mas também não há gatekeepers, quer dizer, não há pessoas à porta a dizer este não entra. Percebes? É uma coisa orgânica que às vezes funciona por entrar ou funciona por não entrar. É uma questão de oportunidade de estar no sítio certo quase à hora certa. É preciso estar no sítio certo à hora certa, e é preciso outra coisa também, que é preciso ter uma grande autoestima para ouvir que não. Eu já ouvi que não muitas vezes. E sou editor e conheço toda a gente. E já apresentei projetos que me disseram que não queriam. Eu apresentei, para dar o exemplo das Crónicas da Sábado. Quando o Miguel Pinheiro foi para a Sábado, não quero estar a dizer disparates, mas lembro-me que falei com ele a dizer, olha, eu gostava de fazer umas crónicas e tal, o que é que tu achas? E não sei o quê. Uma coisa deste género, pronto. E ele disse, Jorge, deixa-me pensar. E o deixa-me pensar dele foi assim, tipo, pronto, tem lá calma. Passado 1 ano e meio para aí, ele veio ter comigo a dizer assim, olha, eu vi o livro que tu mandaste, estive a ler os textos, que eu tinha editado depois, estava agora a lembrar-me, eu tinha editado um livro chamado Bem Bom Mal Maria, que reunia as crónicas um bocado satíricas que eu tinha escrito para a revista Ler, sobre livros. E era aquele tom que eu queria usar na Sábado. E ele disse-me assim, eu li o teu livro, depois nunca mais te disse nada, pronto, não é? Mas agora quero que venhas. Queres escrever sobre televisão? E eu disse assim, hã? Não percebi. Eu vou escrever sobre televisão? Sim, eu quero que tu pegues no tom que usaste naqueles textos sobre livros e que os ponhas na televisão. Eu disse, deixa-me ver. Pronto, fui para casa pensar e tal, e não sei o quê. Pronto, e fiz durante 2 anos ou 3 as crónicas, que me deram um prazer brutal. Eram crónicas quase humorísticas, satíricas sobre televisão. Que deu-me mesmo muito prazer escrever aquilo. Foi fabuloso escrever. E que tinha um feedback positivo. Eram porreiras, pronto, só depois ao fim de 3 anos. Mas foi muito fixe e tenho pena. Era uma coisa que eu gostava de voltar a fazer, porque a certa altura já tinha a mão naquilo e dava-me gosto. Mas o que é que eu quero dizer com isto tudo? Repara, eu apresentei um projeto, ele disse está bem, no sentido de talvez um dia, e demorou 1 ano e meio até ele vir ter comigo outra vez e dizer ainda vamos fazer, não é? Portanto, é preciso ouvir o não. A melhor coisa que te aconteceu na escrita foi poderes conhecer o Papa? Ou há outra coisa qualquer ligada à escrita que a escrita te tenha dado que seja melhor que isso? Conheceu o Paulo Bento também.
Conheci o Paulo Bento também conheci o Paulo Está Bento. equilibrado, está Conheci o Paulo equilibrado. Bento, está equilibrado. Agora equilibrou, Conheci o agora Papa. equilibrou, agora equilibrou. Há uma questão estranha nos 20 anos que eu tenho de livros, que é-me difícil separar o conhecer gente como editor do conhecer gente como autor, percebes? Espera aí. Ok. Afinal, Estás quando a ouvir? alguém liga, interrompe. Afinal, quando alguém liga, Interrompeu. interrompe. O que é que aconteceu? Interrompeu. Ficou sem Parece- imagem, ficou sem Só imagem. desaparece, só Ficou. desaparece. Pronto, lamento. Mas estávamos a ouvir, Se estávamos a outra vez, ouvir. eu recusei. Estamos a Estavam, ouvir. pronto. Eu, sincero, se eu ligar outra vez, eu atento e digo não. E ficamos a ouvir, e ficamos a ouvir. Não, e então o que é que eu te estava a dizer? É-me difícil separar as duas coisas, o editor do escritor, porque eu conheci muita gente já como editor e como escritor. Eu conheci o Papa como escritor e é muito estranho, porque o que aconteceu com o Papa foi também isso, é uma coisa de Está no sítio resiliência certo, à que hora estás a certa falar. também, não é? Não foi, olha que não foi, olha que não. Eu vou-te contar a história. O que aconteceu com o Papa foi, eu estava em abril, março de 2014, a ver, por acaso nunca vejo aquilo, mas estava a ver por acaso com a Ana e com o miúdo, com o Guilherme, ele tinha 8 anos na altura, estávamos a comer panquecas às 2 da tarde. Eu estava a ver o Alta Definição na televisão. E aparece o Henrique Zimmermann a ser entrevistado pelo Daniel Oliveira. E o Zimmermann diz: eu em maio vou à Terra Santa acompanhar a visita do Papa. Epá, eu digo assim, ouvi aquilo e tal, e disse a Ana, porra, alguém devia editar um livro deste gajo, porque ele vai estar com o Papa, ele vai acompanhar o Papa, isto é é um livro, isto é um livro. Só que eu, na altura, isto foi em 2014, eu tinha-me tornado consultor editorial, tinha saído da Babel um ano antes, e eu, como consultor editorial, não tenho a mesma maleabilidade, se quiseres, para fazer projetos editoriais deste género. Eu, se estivesse nas Quasi, ou se estivesse na Babel, telefonava ao Zimmermann e dizia: olha, eu quero falar consigo, quero que você escreva um livro para mim, tal, como editor. E disse: não, pá, pronto, paciência, olha, a vida é assim. Passado 2 dias, virei para ela e disse: e se eu escrevesse um livro com ele? E ela disse: pá, olha, é boa ideia, arranjas uma editora tu, pronto. E então eu pensei, como é que eu vou chegar ao Zimmermann? Eu conhecia o António G. Teixeira, que estava na SIC Notícias na altura, tinha-me apresentado todos os dias, em 2006, liguei-lhe, disse: António G., eu precisava de falar com o Zimmermann, é possível? E ele disse: Jorge, sim, mas vamos nos encontrar, venha cá lanchar ou almoçar à SIC. E eu fui lá, tivemos, acho que almoçar ou qualquer coisa lá no refeitório, e disse: tinha este projeto, isto, o que é que você acha? Disse: eu acho que sim, ali com ele. Pronto, e eu liguei para Israel na sexta à noite. Tive 1 hora à conversa com ele. E ele não queria fazer o livro porque ia fazer o livro com o Abraham Sorka, que era o grande amigo do Papa. Ele ia fazer um livro com o Abraham Sorka. E eu disse: o que é que tu achas? Começamos logo, demos logo muito bem na conversa, expliquei-lhe quem era, o que queria. Jorge, deixa-me pensar. Passado, uma semana, já tinha falado eu com a editora, estava a coisa mais ou menos a ser montada, e ele diz-me assim: pronto, Jorge, então vamos lá fazer. Olha, mas nós temos que nos conhecer pessoalmente. E eu disse: temos, antes de ir para Israel. Vamos fazer assim, eu vou estar em Roma, isto é histórias, eu vou estar em Roma na santificação do João Paulo II. Queres vir cá ter comigo? Então eu meti-me no avião, fui a Roma, fui o único gajo que ficou a dormir de manhã durante a santificação, porque eu fiquei num hotel a 100 metros do Vaticano. Era uma confusão tal, e eu, como não tinha grande interesse em ir para o meio do maralhado da praça, no meio daquela confusão, fiquei a dormir a ouvir os helicópteros. Conheci o Henrique, conheci o Abraham Sorka, que estava lá, e depois fui para a Terra Santa como turista. Eu não tive só em Israel, deram-me uma coisa de jornalista, mas que não valia quase nada, porque em Israel aquilo é tão, a segurança é tal que coisa de jornalista não te vale nada, quer dizer, não dá. Eu queria passar para ir ter com o Zimmermann em Israel num dia de manhã, o Papa ia passar 2 horas naquela rua, e a rua estava fechada, e eles não me deixavam passar para o outro lado da rua. O Papa ia lá passar 2 horas depois. Portanto, é confusão deste género. Fui à Igreja de Natividade, a Belém, andei sozinho por lá, não estive com o Papa nessa altura, só que passado 2 dias
vim para Portugal e o Henrique telefonou-me a dizer: Jorge, daqui a 15 dias vamos fazer a oração pela paz no Vaticano, queres vir cá para estar cá a fazer a gravação da entrevista para a SIC? E aquela entrevista, que é a primeira entrevista no mundo inteiro que um Papa dá, um Papa nunca tinha dado uma entrevista à televisão, a primeira entrevista que um Papa dá à televisão é o Henrique Zimmermann. Eu estou atrás das câmaras a ver aquilo tudo. E é aí que conheço o Papa e estou com ele 2 ou 3 minutos e digo olá e ele diz-me olá, diz que tem um grande prazer em me conhecer e que finalmente me conheceu. Aquelas coisas normais que um Papa diz quando me encontra. Quando me encontra. Pronto, e foi assim. Ou seja, esta história toda para te contar que é uma coisa... Quando eu comecei a ter a ideia do livro, eu achava que era impossível fazer o livro. Porque era impossível chegar à fala com o Henrique Zimmermann. Depois era impossível que o Henrique Zimmermann quisesse. Depois era impossível uma editora querer que se fizesse o livro. Depois era impossível ir à Terra Santa sozinho. Fui sozinho. Portanto, eu entrei, quando saí em Jerusalém, entrei naqueles autocarros e olhei para os autocarros e disse: eram estes que explodiam. Eram estes. Ok. E fui para a Terra Santa sozinho. Andei lá na Igreja da Natividade sozinho. Portanto, eu achava isso impossível. Achava impossível ir para Israel sozinho. Achava impossível ir ao Vaticano para ouvir a entrevista. E achava impossível conhecer o Papa. E a verdade é que em outubro de 2014 o livro saiu. Olha, ainda assim, tu é uma figuraça, naturalmente, é incontornável. Tiveste esse a sorte procura-se, não é? É um chavão, mas procura-se. E tu tens alguma figura que gostasses de descrever nos próximos tempos, olhando assim em redor? Mas descrever como assim? De chegar perto? Chegar perto e contar... Não direi contar, mas o livro que eu escrevi agora para a Fundação, que só sairá daqui a uns meses, chama-se Campo dos Barcos e é sobre o estádio do Famalicão. E sobre o Famalicão e a época que o Famalicão teve o ano passado. Eu tive 1 hora à conversa com o João Pedro Sousa. O João Pedro Sousa era o treinador do Famalicão. Eu depois escrevi isso no livro. Eu era um miúdo a falar com o João Pedro Sousa, porque não é o João Pedro Sousa agora, se eu encontrar, é como o Paulo Bento. O Paulo Bento agora, se encontrar, é o Paulo Bento. Mas o Paulo Bento era o treinador. Ou seja, num clube que uma pessoa gosta, ou da Seleção Nacional. Na altura é da Seleção Nacional. É um treinador. Tu sabes que para um miúdo o futebol é tudo. E para uma criança, o futebol é o regresso salutar à infância, como escreveu o Javier Marias. Portanto, só ter 1 hora de conversa com o João Pedro Sousa é fabuloso. Foi fabuloso. Agora, mais gente assim... Não há uns projetos ou outros de coisas de ciências que quero fazer. Há umas ideias ou outras que vou fazendo, mas não tenho esse encanto de conhecer... As coisas também vão acontecendo naturalmente. Há coisas que eu já fiz. Eu tive... Jantou em minha casa o Mark Kozlek, dos Red House Painters, por causa dos livros. Eu jantei em casa do Caetano Veloso. Conheço muito bem a Adriana Calcanhoto. Quer dizer, há pessoas aqui que até já são minhas amigas. Nem sequer é... Percebes? E isso, à medida que vais tocando estas pessoas, tu percebes que elas não são nem mais nem menos do que tu. E então isto faz com que depois não tenhas o grande encanto de ir conhecendo outras. Porquê que isso acontece? Porque destas pessoas, o Caetano é uma figura incontornável e que eu conheci relativamente mal, mas é uma pessoa espetacular. A Adriana é uma amiga. O Kozlek é um palhaço. Percebes? Ou seja, o meu grande ídolo nestes 3, de miúdo, era o Mark Kozlek. Eu adorava os Red House Painters. Adorava, ainda adoro. O gajo é um palhaço. Acho que ele tem uma história engraçada aqui em Vila Nova Famalicão. Sim, ele falhou, ele não foi. Fui eu com o Paulo Brandão. Queres partilhar essa história? Foi eu. Nem sei bem como é que é de partilhar, porque o Kozlek, eu editei um livro com ele, paguei-lhe a viagem para ele vir promover o livro. Paguei-lhe, foi a FNAC, paguei-lhe, quer dizer, a FNAC associou-se para ele cá. O Paulo Brandão convidou para vir ao Tímpano, que foi um festival que nós fizemos, onde tu também participaste, não foi?
Participei. do Submarine, pronto. Sim, sim. Para ele vir, e o gajo, mas isto já depois de nós termos estado juntos para 2 ou 3 vezes, ou seja, a editora dele chama-se Caldo Verde, porque eu andei a carregar Famalicão para ele comer caldo verde, porque ele adora caldo verde, à noite. Depois disto tudo, o gajo diz-me, eu estava no Porto em trabalho, o gajo telefona-me e está nos montados, acho que o gajo estava nos montados, e diz, eu vou-me embora, se não me pagam em adiantado. E aquilo era tipo num sábado, e o Paulo disse, pá, Jorge, eu não tenho como, nem há dinheiro, quer dizer, aquilo era tipo 4.000 euros, quem é que tem 4.000 euros para dar a um gajo? Não havia. É notas. Queria o dinheiro. Eu disse, Marco, mas quer dizer, o que é que se passa? Não, eu não confio, não confio. Pá, mas não confias em mim? Não, eu não confio. Então, pronto, disse-lhe, olha, então um forte abraço, adeus, e eu vou com as aves, como diz o Eugênio Andrade. E ele foi embora com a namorada para a Irlanda, o caralho, e falhou, ele foi ao concerto. É tal parte em e depois falei com ele uma vez por telefone, numa altercação também simpática, que me chamou de um bag, e eu disse que ele também era coisas simpáticas. Agora já passou tudo, não é? Agora, sabes que o Nuno, o Bruno, aliás, passa a vida em Portugal, segundo o que me parece, no Porto, e não sei o quê, mas gostava de voltar a estar com ele. Falou do Nel Monteiro, e o Kozlek tem alguma coisa a ver com o Kim Barreiros. O Kim Barreiros também não sai do carro para o palco enquanto não vierem trazer o dinheiro. Portanto, o Kozlek é da mesma forma. Olha, é uma questão que eu lembrei-me de ti em 2016. Porquê? Porque tu, há uns anos, tiveste a amabilidade de me oferecer 2 livros. O Dom e o Tarântula, do Bob Dylan. Em 2016, Bob Dylan é Nobel da Literatura. Eu lembrei-me logo de ti. O que é que sentiste naquela altura? Tu também partilhas da escrita? Gostas da escrita? Sim, quando ele ganha o Nobel, eu já não era o editor das quase já tinha fechado. Portanto, eu já não vendi o livro do Tarântula de Bob Dylan. Depois ele saiu na Relógio d'Água. Não, quer dizer, é espetacular quando tu sentes que depois vão ganhar prémios e que foste tu que os publicaste, não é? Isso aconteceu, por exemplo, com o Harold Pinter também, que nós publicamos um livro de poemas e ele ganha o prémio Nobel a seguir. O Dylan também aconteceu isso. Isso é bom, quer dizer que tu estás a fazer um trabalho editorial, pronto, tinhas quase, e nós tentávamos fazer isso. Havia ali um trabalho, que era um trabalho muito pensado do ponto de vista da estética e daquilo que nós queríamos fazer. Com erros, claro, fizemos sempre erros, toda a gente faz, mas um trabalho muito pensado. Depois estive na Babel 3 anos, em que era outra coisa, eu fui editor da Anitta e do Faísca McQueen, da Disney, o que na altura o meu filho tinha 6 ou 7 anos, eu era o maior do mundo quando chegava a casa com livros do Spider-Man e do Faísca McQueen, eu publicava-os em Portugal. E depois, pronto, agora depois de fazer a Glaciar, mas a Glaciar tem outra lógica, uma lógica de consultoria. O projeto que eu agora tenho, que é um projeto muito, mas mesmo muito pessoal, que se chama A Casa dos Ceifeiros, e aí é que eu publico as coisas muito, muito minhas. Até agora publiquei 7 livros em, sei lá, 4 ou 5 anos. Publiquei uma antologia que eu organizei, publiquei o livro da François Sagan, uma coisa sobre textos na morte de Mário Soares, um livro do Eucana Ferraz, um livro de poemas meu. Pronto, publiquei só estes tipo de coisas. Quero publicar mais 2 ou 3, mas é um projeto tão pessoal que tem pouco retorno e não estamos em tempos de andar a fazer grandes investimentos em livros e não haver retorno, não é? Portanto, tenho uma série de coisas pensadas para publicar. Queria muito traduzir uma coisa do Christopher Hitchens, por exemplo, e outras, mas não está fácil. Uhum. Nós falaste em Mário Soares, tivemos, tu acho que até mais vezes, eu fui mandatário para a Juventude na candidatura de Mário Soares à presidência, na última candidatura. Eu até dizia em jeito de graça, eu só aceito porque vamos perder. E tu foste várias vezes, acho eu, uma figura... Eu não me lembro, eu acho que aí era mesmo um mandatário, e não me lembro do que era. Sei que era qualquer coisa. Acho que foste mandatário pelo distrito. Foste mandatário era qualquer distrito, coisa, era uma coisa assim para a gente. Olha, era uma coisa... Eu conheci o Mário Soares, aliás, nós num jantar tivemos com o Mário Soares e conheci essa figura ímpar, porque era um bem disposto, não era? Nunca tiveste curiosidade
porque eu já ouvi várias pessoas pela figura, pela forma Eu, de ser. é assim, o Mário Soares, todas as histórias que tu contes com o Mário Soares são histórias pequenas comparadas com as histórias que muita gente tem com ele. Eu sou amigo do José Manuel dos Santos, que foi assessor político dele na presidência assessor cultural dele durante 10 anos e que foi assessor também dele no PS e tudo, quer dizer, tem histórias com ele do Arco da Velha, que já às vezes me conta e tudo o que eu possa contar é pouco. As pequenas histórias que eu tenho com o Soares eu conheci-o exatamente pelas perguntas que uma pessoa faz. Ele estava na Feira do Livro a assinar livros, em 2 para aí, e eu fui ter com ele e disse-lhe, olha, eu tenho uma editora em Famalicão chamada Quase Edições e queria que você escrevesse um livro infantil para nós. E ele viu assim para mim, um miúdo, não é? Eu tinha pai 23 ou 24 anos, disse assim, um livro infantil? Se queria, nós estamos a pensar fazer uma coleção de livros infantis de pessoas insuspeitas, ou seja, pessoas que nós não estaríamos à espera. E ele disse, deixa-me pensar. E então, passado tipo uns dias, ligou-me e disse, olha, venha cá abaixo à Fundação, vamos conversar. E então eu fui ter com ele a Lisboa, à Fundação Mário Soares, e ele disse, olha, eu não vou escrever livro nenhum, eu não tenho jeito para crianças, nem penso nisso e tal, porque não vou escrever. Mas tenho aqui uma entrevista que fiz ao Dominique Pochet, não sei o quê, quer fazer o livro e tal. E nós fizemos o livro nas Quase dele. E a partir daí fui tendo algumas histórias com ele. Há 2 historinhas, uma delas que me deixa muito triste e a outra que me enche assim um bocado de orgulho. A que me deixa triste é que, a certa altura, eu convidei-o para ele fazer um livro sobre a descolonização, que é o tema que ficou sempre na pedra do sapato dele. E eu estava a trabalhar na Babel, na altura, e não tinha tempo. Não tinha o tempo que depois tive com o Zimmermann. E ele virou-se para mim e disse-me assim, na resposta, tal, né, na conversa que tivemos na Fundação, me disse, não quer fazer o livro comigo? E eu disse que não conseguia fazer. Não conseguia porque eu estava a morar em Lisboa, trabalhava como um cão na Babel e eu não tinha como. Eu tinha que começar a estudar para tu fazeres um livro do Mário Soares, umas entrevistas, uma conversa com o Mário Soares sobre a descolonização, tens de começar por estudar a Revolução, depois a descolonização, depois a Guerra Colonial, depois a Guerra Fria, depois a Segunda Guerra. Quer dizer, tens que ir lá atrás até para ter uma conversa com ele. E eu não sou historiador nem nada, portanto eu não me sentia preparado. Mas é uma daquelas coisas que me ficou atravessada, não pelo livro em si, mas ou melhor, não, ao contrário, não por eu não ter feito o livro com ele, mas porque ele não fez esse livro. E isso é que me deixou triste, ou seja, perdeu-se ali uma oportunidade de fazer um livro. A outra história, um livro importante, quanto a mim, para a obra dele. A outra história é a história do Guilherme. Nós, quando viemos para Lisboa, nós gostávamos que ele fosse para o Colégio Moderno, que é o colégio da família do Soares. E estávamos a tentar marcar com a Isabel Soares, que é agora dona, não é? Depois da morte deles, e que é a diretora do colégio. E não estava a ser fácil marcar, eu não fazia ideia quem eu era. E pronto, não nos conhecíamos sequer. Conhecemos uma vez num jantar, mas uma coisa muito passageira. E eu encontrei o Soares na Feira do Livro. Eu conto isso no texto que escrevi. Encontrei o Soares na Feira do Livro. E ele estava lá sentado e eu fui ter com ele. Então, doutor Mário Soares, tudo bem? E ele disse, não, você está por aqui agora, aquela coisa. E o Guilherme estava comigo. E o miúdo isto deve ter sido, ele tinha 4 anos. E o Soares estava sentado e tal, e disse, então este é o seu filho? Eu disse, é. E ele disse, então dá cá um beijinho. E o Guilherme disse, não, é feio. Foi. E eu, naquela altura, além de querer um buraco, não é? Disse, eu acho que ele não gosta muito de dar beijos a homens. Achei que era melhor a homofobia do que chamar feio ao pai da nação portuguesa na democracia, não é? Uhum. E depois estava a falar com ele e disse, eu até estou a ver se falo com a sua filha, porque nós gostávamos que ele fosse para o moderno, para infantil, onde lá está agora, no 9º ano, queríamos que ele fosse para lá. Ele, está bem. Não apontou nada, não me disse nada. Isto foi num domingo, no sábado, já não me lembro.
Na segunda tinha um telefonema da Isabel Soares a dizer: Jorge, venha cá, então, venha cá, sei que está a tentar falar comigo, venha cá falar comigo. Fomos lá falar. E eu virei para a Ana e disse assim: eu acho que ele não se esqueceu por pena. Assim, já neste miúdo precisa mesmo de sair de casa. Olha, e por falaste agora no Guilherme, no teu filho, e virando aqui um bocadinho à esquerda e enverdando por um caminho mais pessoal, foste pai, novamente, há não muito tempo. E como é que está a ser essa experiência e que diferenças é que tu notas de ser pai pela primeira vez e ser pai pela segunda vez com uma distância temporal assim considerável? Bem, o David fez agora 15 meses e o Guilherme faz este ano 15 anos. Portanto, eles há um mês, um tinha 14 anos e o outro 14 meses. É muito estranho, porque uma pessoa já não tem nem corpo, nem vontade, nem, quer dizer, não há paciência. Eu agora é que compreendo mesmo aquela coisa, aquele sketch que eu vi uma vez, que é quando o casal está os dois na cama e o miúdo está a chorar no quarto, e um vira-se para o outro e diz vai tu, e o outro diz vai tu, e o outro diz vai tu, e então um levanta-se e fecha a porta. Eu acho que eu compreendo isso, eu compreendo. É complicado estas noites, ainda esta noite devia ter pesadelos ou caras, ele tem dormido bem, mas esta noite foi às 2h30, foi às 4h30, depois veio para a nossa cama, veio para o sofá, aquelas coisas, pronto. E eu já não tenho vida para isto, pá, nós, 40 e tal anos, já não há, ainda não mais com um que já estava... Há muito aquela ideia de que quando temos uma certa idade temos mais tempo, ou quando já temos mais idade temos mais tempo também para se dedicar aos filhos, e isso é mesmo verdade ou é pura das mentiras? Não, eu acho que é igual, até acho que acabei por estar mais presente, pelo menos nesta altura, mas também tem a ver com a Ana ter essa disponibilidade que não tinha na altura, e eu então posso estar mais ausente com o Guilherme do que com o David, porque... acho que é muito igual, tu não tens nem mais nem menos tempo, é teu filho, tu não, até ter, sabe, estou a dizer umas verdades lá para Alice, quer dizer, ter 2 filhos, nós não sabíamos que éramos capazes de ter 2 vezes o mesmo amor, é uma coisa esquisita, e é estranho porque é 2 vezes o mesmo amor e não passa para outra metade, soma, como se fosse possível, é assim uma matemática esquisita. Agora, é esquisito no sentido em que, pá, o ano passado, não foi o ano passado, já foi há 2 anos, quando nós vamos de férias 15 dias, sempre para o mesmo sítio, e eu nunca tenho saudades dessas férias. Estou lá 15 dias e depois de 15 dias quero vir-me embora, porque já chega também, vai de férias. E quando a Ana estava grávida, ela nasceu em novembro, em agosto, eu tive uma nostalgia, uma saudade, uma coisa do género. Porquê? Porque o Gui tinha 12 ou 13 anos na altura, e pela primeira vez estava com os amigos e nós não estávamos preocupados. Pela primeira vez, em 12 anos. E então eu percebi que só daqui a 12 vai recomeçar é que eu vou tudo voltar a ter férias outra vez. Percebes? Aquela sensação de estás na praia e o miúdo está na piscina e eu não quero saber, telefonem-me se ele bater com a cabeça. Percebes? Não, ele está bem, está com os amigos, o que tiver que acontecer acontece nesse sentido, percebes? Sem ser aquela preocupação de vai cair o menino, onde é que ele anda, o que é que se passa. Não, já é um pré-adolescente. E agora só daqui a 12 anos, outra vez. Olha, isto e falaste também, dá saudade. falaste agora precisamente nessa questão dos 2 amores, de acharmos que não é possível dividir e depois afinal é possível somar. E fazer aqui também o paralelismo com a cidade de Famalicão, com a cidade de Lisboa, e também podemos fazer a ligação ao futebol, com o Sporting, com o Famalicão. São 2 amores, ou seja, Famalicão-Lisboa, Famalicão-Sporting, são 2 amores iguais ou são 2 amores que... Não, são 2 coisas completamente... Eu sei que também gostas muito de Lisboa e de Sporting. Sim, não, mas são coisas diferentes, porque a relação que eu tenho com Lisboa não é a relação que eu tenho com o Sporting. Eu, no livro que escrevi agora, sobre o Famalicão, falo disso de uma maneira muito direta. Eu sou do Famalicão. Eu não tenho um amor pelo Sporting por aí além. Se tu disseres, está a dar o Sporting Tondela, eu quero ganhar o Sporting, quero. Está a dar o Sporting Benfica, em princípio eu gosto mais do Sporting, talvez. O Sporting Porto eu gosto mais do Sporting porque eu não consigo gostar do Porto. Pelo menos não consigo. É uma coisa, ainda mais agora que o Sérgio Conceição e aquela má educação.
não tenho a mínima paciência para aquilo. É uma coisa, eu falo disso mesmo no livro, porque é uma coisa de... Meu pai era do Porto, portanto eu não sei se sou contra o Porto, entre aspas, por querer ser contra o meu pai ou por querer lembrar que o meu pai ainda cá está por ser do Porto. É uma coisa um bocado freudiana. Portanto, a minha relação entre o Sporting e o Famalicão, se o Sporting jogar com o Famalicão, eu quero o Famalicão de 15-0. Não há cá... Não há... O meu avô era bígamo, verdadeiramente. Era sportinguista e Famalicão. E quando o Famalicão jogava com o Sporting em casa, ele, se empatasse, não havia mal. Percebes? Eu fui um bocadinho enquanto miúdo, mas agora não sou. Eu sou mesmo do Famalicão. Não tenho um segundo clube. O que é engraçado é que o Gui, o meu filho, é do Famalicão e nunca foi de outro. Percebes? Isso é, desde que se percebeu a ser do Famalicão, com 7 anos, nunca mais foi de outro. É Famalicão, Famalicão e não quer saber de mais nada. E eu até digo isso, que são precisos 3 gerações. Portanto, o meu avô, o meu pai, que é do Porto e do Famalicão, eu e o meu filho, só a 4ª geração é que ele é só Famalicão. E isto é um caminho que se percorre. Portanto, isso no futebol. Pá, na cidade, eu gosto muito de Lisboa, porque Lisboa tem uma coisa que Famalicão não tem. E não há hipótese de vir a ter. Ou melhor, pode ter daqui a 50 ou 100 anos se isto correr mal, que é sol. Pá, se correr mal daqui a 50 ou 100 anos, Famalicão vai estar mais parecido com Lisboa nesse aspecto, na luminosidade. Mas até agora não é? Nós, pá, quem vive aqui percebe isso. Hoje teve um dia de chuva. Choveu durante 1 hora, percebes? Eu vi muito bem o céu e vi muito bem são aguaceiros, não? Um dia de chuva, como é um dia em Famalicão, em que dias de chuva, naquela chuva em que parece que a nuvem não é nevoeiro, mas está ali, sabes, não é? Está ali, não está cá em baixo como nevoeiro, mas está ali em cima, baixa, mesmo baixa, a nuvem baixa, À espera que saias de casa. À espera que saias de casa. Não, é horrível, horrível. Aqueles dias cinzentos mesmo, em que é só uma nuvem o céu, nem são nuvens. Isso não existe em Lisboa, percebes? Mas, E olha, isto mas Lisboa, mas Lisboa é uma mudança de paradigma brutal, para sair com miúdo, para fazer isso tudo. Eu saí de Lisboa em 99 para Famalicão, não consegui depois fazer o sentido contrário. Quando voltei mais tarde, senti que Lisboa já, basicamente, e também à boleia da turistagem, que a Lisboa deixou de ser dos lisboetas, deixou de ser nossa. Até porque tu, espaços como a Graça, por exemplo, onde tu ias e tinhas pouca gente, ultimamente tinhas que pedir para passar. Sim, é só para estabelecer mas eu aqui não um paralelismo. Sim, mas eu não sou lisboeta todo, nem sou Mas como é que tu sentes agora? anos. Como é que tu sentes agora Lisboa com esta falta de gente? Agora não tem falta de gente. Agora tem, não é? Sim, Mas nesta antes não fase, tinha. sim. Nesta parte do confinamento. Esvaziar, como é que tu sentes este vazio? Epá, isto é muito triste. Isto é muito triste. É muito, muito triste. É muito triste porque tu tinhas uma cidade com vida, quer dizer, tu ias ao Chiado, aquilo borbulhava, aquilo era gente e mais gente, e era bom para toda a gente. Essas coisas que tu dizes da Graça, pá, claro, tem que haver cuidado, tem que haver limites, tudo bem. Pá, mas tu passavas ali no Porto de Lisboa, não é? E vias 3 cargueiros. Que cargueiros? Vias 3 cruzeiros. E vias é uma coisa imponente, não é? E vias, e mesmo até os cargueiros que se vêem, quer dizer, há uma sensação de fim. É uma sensação de pausa, em que nós estamos todos a querer que isto finalmente volte ao play. Pá, mas é muito, muito, muito triste. É uma cidade... Agora é claro que as pessoas já andam na rua, já também em Famalicão eu sei que é assim, pronto, já toda a gente faz um bocado a sua vida. Pá, mas não há cafés, isto para mim, eu sou um burguês do teletrabalho, que agora está muito na moda, também sou. Porque para mim, verdadeiramente, o confinamento o que me tirou foi eu ter de tomar o pequeno almoço fora, eu desde a minha faculdade, portanto, desde há 25 anos, vá lá, que eu tomava o pequeno almoço, uma meia de leite e qualquer coisa fora de casa. E depois, de um momento para o outro, tipo, começar a inventar coisas para comer em casa. Ainda hoje invento, não sei muito bem o que é que é de... E a sensação de ir comprar o jornal e ler o jornal e tomar o pequeno almoço era assim um reset importante. Pronto, agora não estamos nisso. Eu estou aqui, venho para aqui trabalhar para o gabinete, onde estou agora neste momento.
exatamente para fugir aos filhos e à mulher, não é? Não, lógico. Que é a única maneira de se conseguir trabalhar. Não, mas para ter paz, é claro, não é? Com um miúdo de 15 meses em casa é impossível ter. E venho para aqui, estou aqui, quer dizer, entro no carro, saio do carro, entro no gabinete, isto é fechado, estou aqui sozinho, meto no carro e vou para casa. Não saio, estou aqui 8 horas, às vezes nem percebes, género, porque não só é complicado estar aqui sempre sozinho, mas e custa-me muito, porque custa-me muito a impossibilidade de sair, a impossibilidade de ir tomar café, a impossibilidade de ir almoçar, a impossibilidade de almoço aqui, quer dizer, pronto. É uma coisa Mas muito triste. és pessimista ou otimista em relação ao regressar e ao vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem ou vai ficar tudo mais ou menos? É assim, vamos lá ver. Neste ano eu não posso queixar, pessoalmente eu não posso queixar. Tive uma série de negócios que se continuaram. Estou muito preocupado com o ano que vem o ano que vem no sentido este ano, porque tenho muito medo que haja retração no consumo ainda mais, enquanto isto não estabilizar. Eu acho que vai estabilizar, tenho muito medo desta questão das variantes, porque eu sou de biologia e consigo ver mais ou menos como é que isto funciona. Tens uma noção mais clara daquilo que está em jogo. E se houver uma variante, já há variantes em que isso acontece um bocadinho. A questão aqui é a logística, não é uma questão, repara, tentar explicar isto, porque é um raciocínio que me parece importante. O problema aqui é que tu demoras muito tempo a vacinar toda a gente. Porque não há vacinas. Ok? Quer dizer que só tens a imunidade de grupo em agosto, em Portugal. Até lá, não vai haver desconfinamentos, ou vai haver desconfinamento e de certo não vai haver mais. Porquê? Porque os velhotes já não vão morrer, que é o problema. Mas a vida não vai ser normal até agosto. Porque esta coisa, por exemplo, do passaporte, tem o problema que é, se tu, mesmo vacinado, conseguires infectar, a pessoa vem para aqui, vacinada, pode infectar as pessoas que não estão vacinadas. Ok? Mas isto para te dizer o quê? Até agosto acontece isto. Quer dizer que, em princípio, em agosto, nós temos o problema resolvido. Depois vamos ter variantes ou não e não sei o quê, e vamos ser vacinados outra vez passado um ano. Vamos andar sempre nisto. Só que o problema aqui, Bruno, é que se tu tiveres uma variante que começa a matar os velhotes ou os mais novos outra vez, porque foge à vacina, tu vais precisar de duas coisas. De uma rapidez enorme na vacina, nova não, ajustada, e depois essa novamente rapidez só é feita, e novamente vacinação. E essa rapidez só é feita pelo RNA. A outra não pode ser tão rápida, por questões tecnológicas. O que quer dizer que tu vais voltar a ter o mesmo gargalo. E o que é que isto dá? Dá outra vez confinamentos. É uma questão de tempo, percebes? Se tu daqui a um mês tiveres uma variante saudita que apareceu e que começa a arrebentar isto, tu vais voltar outra vez ao confinamento. Mas é claríssimo isso. Claríssimo. Esta sul-africana, a brasileira do Reino Unido ainda não são assim tão más. Mas é uma questão de sorte. É incrível, mas é de sorte. Sorte ou azar. E isso deixa-me um bocado apreensivo. Não vou dizer que não. Olha, anda aí aquela nuvem. Essa é a nuvem que anda aí, não é? É a nuvem. É a nuvem. Olha, não sei se o Bruno sabe, mas o Jorge Reis tinha... Eu vou-te perguntar por causa da música, porque é que se a música deixou de fazer parte da tua vida. Ele tinha no gabinete dele uma bateria, tu já nos mostraste esse espaço. Não cabe. A bateria não cabe. Não. Mas tinha uma bateria no escritório dele. A bateria deixou de estar contigo, poderia até ser uma forma de tentares um duelo, arranjares um duelo com quem tem 15, com quem tem 15 meses, podias arranjar aí um duelo, não é? Tu choras, eu toco bateria. Como é que é? Não... Eu já tenho problemas com o vizinho do quarto andar, que eu tivesse uma bateria, meu Deus do céu. Sabes que os vizinhos, há vizinhos para tudo. A música entrou agora na minha vida de uma maneira incrível que eu nunca estava à espera, palavra de honra, que é o Guilherme quer ser pianista e está no 5º grau já,
e deve fazer exame do conservatório, aquela coisa este ano. Portanto, nós estamos num nível da música agora em que tu olhas para o miúdo a tocar piano que nem consegues compreender como é que aquilo tem alguma coisa a ver contigo. Pronto, porque é um orgulho, quer dizer, aquele puto a tocar piano eu tenho, a minha única responsabilidade foi que quando ele tinha 3 ou 4 anos, já em Lisboa, meu pai 4, nós estávamos a ver os Queen na televisão, uma brincadeira qualquer, e estava a dar a It's a Kind of Magic. E a It's a Kind of Magic tem aquela frase de piano, uma coisa, uma coisa assim desse jeito. Pá, eu depois fui dar banho e ao secá-lo ele começou a cantar. E estava a cantar, e eu disse: o que estás a cantar, pá? E ele: estou a cantar a música. E eu: mas que música? Então a música dos Queen. E o puto estava a cantar a linha de baixo. E eu pensei assim: porra, como é que o miúdo, aos 4 anos, vai buscar a linha de baixo e não o vozeirão do Freddie Mercury? Quer dizer, o que é que se passa aqui? E pusemos a tocar piano e percebemos que ele tem um talento para aquilo. Pronto, o piano para ele é uma coisa um bocado de segunda natureza. E quer fazer daquilo vida, vamos ver ou não se faz. Porque para mim a música nunca sai, percebes? Eu toquei bateria nos Guriacavos, saudosos Guriacavos, e depois nas coisas simples, com o Joel e com o Miguel. Não, pá, acabamos por não fazer o nosso projeto, os Látigos. Os Látigos, pois é. Um projeto que falámos disso no telefonema que no telefonema, os Látigos, não fizemos, depois fui-me embora. Uma apresentação que nós fomos de um lado poético do Serguilha, não é? Exato, sim, que nós gostamos tanto da palavra látigo que pensámos em fazer o látigo. Cá em Bátegas, Látegas. Era só látegas, então nós queríamos fazer os látigos. E era giro, até podíamos ter feito. Mas quer dizer, eu estudei música muito pouco, eu não sou músico nem por sombra, sei tocar bateria mal, não é? Sei, agora então, pessimamente, porque já não ensaio há anos. Tenho a bateria, está guardada aí em Famalicão, a que tenho, que estava no escritório. Mas a música sou um melómano da música pop, não sou um melómano da música clássica, não percebo assim tanto, mas isso já percebe mais o Guilherme, mas gosto muito, muito, muito de música e tenho pena, por um lado, não é, de não ter aquelas decisões que tu tomas sem perceber que tomaste, que é o acabar do grupo, é o teres deixado a escola de jazz onde tiveste 4 meses, porque depois não gostavas do professor e o professor de ti, e deixaste a escola quando devias ter deixado o professor. Pronto, aquelas coisas que tu depois olhas para trás, se eu tivesse feito isto de outra maneira, o meu percurso podia ter sido outro. Mas isso também na genética, eu tive 6 meses a estudar, a fazer investigação no IPATIMUP, na altura em genética populacional, e ainda hoje olho e digo, por um lado tenho pena de ter deixado a genética, não é? Mas nós só temos uma vida e só podemos fazer muita coisa, e eu acho que já faço muito. Portanto, não dá para fazer tudo. Mas há os tempos certos para as coisas certas? Dizias que já passaste a tua fase da música. Existe um tempo certo para certas coisas ou não? Não, tu há bocado disseste muito aquela coisa de estar no lugar certo à hora certa. Ou seja, a música faria sentido agora se por acaso eu encontrasse um amigo que estivesse cá como o Humberto e que uma pessoa se pudesse juntar para fazer o látigo e então arranjávamos uma ferrada de ensaios, íamos brincar e depois não sei o quê, e quando desse por ela a coisa acontecia. Eu não tenho, não é capacidade, não é bem disponibilidade, não tenho vagar, certo? Para andar à procura disso, porque a minha vida já é tão cheia das coisas que eu às vezes não procuro e que me vêm buscar e que são precisas para pagar colégios e para essas coisas todas. E para escrever livros, escrever um livro é das coisas mais... Este livro para a Fundação foi... saiu-me do pelo aquilo. Dá trabalho. Não, dá muito, muito trabalho, ainda por mais é um livro de não ficção. Um livro de não ficção não podes inventar, é uma chatice, não é? Tens que escrever tudo e, em princípio, as coisas, se é não ficção, é porque é baseado na realidade. Não dá para agora estar a dizer que o Cascioli foi expulso no jogo com o Belenenses. Não foi. Portanto, se dava jeito. Até porque depois vai aparecer sempre alguém a dizer que assim está aparece. mal, não é? Claro, ainda assim aparece.
Pá, Olha, pronto, mas gostava. A música é uma coisa que eu gostava muito de voltar. Não digo que não. Não digo que não. E tenho pena, porque na altura em que eu comecei a aprender bateria aí como é que se chamava? Na eletromúsica, era a eletromúsica na altura, e eu comecei a aprender aí bateria, e eu ainda tive 2 aulas de viola baixo. E depois decidi-me ir para a bateria. É claro que deu muitas coisas boas a bateria, mas tirou-me uma coisa, que é o viola baixo, tu podes estar sentado no teu quarto a tocar, e a bateria não. E a minha irrita-me profundamente o meu vizinho de cima, que é uma simpatia de homem, porque tem mais ou menos a nossa idade e de vez em quando toca guitarra, e toca a Feito Black Metallica, e toca Nevermind, e toca o Rai que o Parta, todas aquelas coisas da nossa geração que nós sabíamos tocar. O filho da mãe está a tocar Enter Sandman lá em cima, e eu só digo, por que raio é que eu não fui aprender mais? olha, bem, podes arranjar um kit de bateria e acompanhá-lo de vez em quando. Não, mas isso é para maricas, não, kit de bateria, que é pá, uma bateria é para fora. Estás a brincar ou que é pá? Kit de bateria. Kit de bateria, bateria eletrónica, não? Uma bateria Vou agora eletrónica, andar a bater em taparoeiros. Tupperware com fonezinhos e tal. É, bater em taparoeiros com fones. Onde é que isso já se viu, pá? Olha, já vi que a tua mudança para Lisboa não te arrependeste, porque foste também em busca Não. daquilo que tu dizes naturalmente, e se calhar Famalicão às vezes há esta questão, nós temos projetos que crescem para além do espaço onde estamos. Vens cá esporadicamente ou... Vou, muitas vezes, não vou tanto como queria agora, não é? Pelas razões todas que nós sabemos, mas mesmo durante a pandemia já fui aí algumas vezes, já consegui visitar os meus avós, visitar a minha mãe, estou mais vezes com o meu irmão, quando vou aí estou sempre com ele, e às vezes ele, quando vem cá a Lisboa acompanhar o Famalicão, acabo por estar com ele também. Ainda há pouco ele veio cá fazer um jogo e acabou de passar lá em casa, e teve com o bebê e tal. E pronto, e vou e tenho saudades da terra, tenho saudades, não vou dizer que não tenho, porque tenho. Eu saí de Famalicão zangado, porque um projeto que eu notaria muito, não gostava muito dele, das quase e do impensável, faliu, e eu costumo dizer erros meus, má fortuna, amor ardente. Portanto, sendo que a primeira fase aqui, palavra e expressão, é erros meus, não tenho problema nenhum em assumir isso, mas saí um bocado zangado também porque era um bocado arrogante, um bocado irreverente, tinha um bocado a mania, nos termos que depois têm coisa. E foi preciso, de certas vezes, falhar para uma pessoa perceber aquilo do Beckett, tentar outra vez, falhar melhor. Mas vim para Lisboa, tive muita sorte no Paulo Teixeira Pinto ter-me convidado para editor na Babel. Eu tinha acabado de falir uma empresa e ele deu-me para gerir, do ponto de vista editorial, um barco enorme. Quer dizer, eu fui para editor do infantil da Verbo. Eu num ano fiz 250 livros, uma coisa brutal, porque é muito, muito trabalho, uma coisa mesmo fantástica, fazer livros que vêm de Xangai, fazer livros, coisas fabulosas, mas muito trabalhosas. Fiquei muito contente. Depois saí de lá, passado 3 anos, naturalmente, porque o projeto foi outro e eu acabei por sair, e fiz a Glaciar. Mas Famalicão, eu gostava de voltar para Famalicão, percebes? Só que também te digo que, a nível da qualidade de vida, e a qualidade de vida para mim é muita meteorologia, isto é um bocado estranho de se dizer, porque aquilo que depois Lisboa me dá, seja de sair, seja de ir ao teatro, seja de exposições, seja de seguir. O Porto também já tem, Braga já tem, Famalicão tem um bocado. Quer dizer, isso acontece, tu consegues sempre ir à Casa das Artes. Eu não preciso de ir ao Teatro Dona Maria II, quer dizer, não é claro que a ópera ou a Companhia Nacional vai lá, está no Teatro Camões, pronto, ok. Porra, mas a Casa das Artes e o Teatro Circo continuam a ter programações fabulosas, não é? Portanto, há coisas que vão ao Teatro Circo. Lembro-me que há pouco a Adriana Calcanhoto fez uma mini turnê em que só foi de Leiria para cima, nem sequer veio cá e tocou aí, não é? Portanto, não tocou em Famalicão, que eu lembro-me disso. Portanto, tenho muitas saudades, não tenho a meteorologia aí, e tenho outro problema agora, que é um problema ainda assim bom, que é tenho os miúdos aqui, não é? Tenho o Guitar no 9º ano, tenho os amigos dele, está
está na escola de música lá do colégio, está, pronto, o outro também já está lá, já está no infantário também, pá, e desenraizar assim, tirar e voltar e não sei o quê, se tiver que ser, porque também é uma coisa que eu não digo, não é? Que é se tiver que ser, porque trabalhar, viver em Lisboa é muito mais caro do que viver em Famalicão, mas muito mais. Não só nas grandes coisas, como seja as rendas da casa, mas nas pequenas. Quer dizer, tu em Famalicão eu não sei quanto é que tu pagas por uma meia de leite e um croissant, mas aqui és capaz de pagar mais 50 ou 60 ou 100%. Percebes? E isso depois nota-se no final do mês, nota-se nisso tudo, não é? Portanto... Mas tens o sol, tens o rio, tens a cor, tem o rio, tem tens mar, a cor da capital que é diferente, não é? Não, tem tudo, eu nesse aspecto, pá, nós vivemos numa boa casa, vivemos num bom espaço, num bom local de Lisboa, portanto, nós estamos bem e eu não quero sair daqui. Eu costumo dizer que para Famalicão, com toda a certeza voltarei para o lado do meu pai e aí para o cemitério do calendário. Aí acho que sim. Embora, é preciso dizer que o cemitério dos prazeres também é lindíssimo. É, não é? Mas isso é para intelectuais e eu mesmo com óculos não sou intelectual. Não vai lá. Olha, não sei, Bruno, se queres... Vamos para a nossa fase decisiva, não é? Para a fase decisiva. Há fase decisiva aqui. Há uma fase decisiva Olha, antes só dessa fase decisiva, eu queria pegar aqui num livro que tu editaste, um livro que tu escreveste, que se chama A Definição do Amor. E sim, o amor é um tema que me é sempre muito caro. E eu queria te perguntar essa questão da definição do amor. Se consegues ter uma definição de amor. Tu no livro dizes que a morte é sinónimo de amor, mas qual é a tua verdadeira definição do amor? Sabes que nós, quando escrevemos um livro para tentar responder às perguntas. Portanto, a definição do amor é a tentativa do Jorge para responder à pergunta. Em princípio, não se chega à resposta, escreve-se um livro. O que eu tentei fazer num livro foi definir o amor pelos limites dele. Não sei se, pronto, tem uma parte que tem a ver com violência, tem outra parte que tem a ver com incesto, tem outra parte que tem a ver com a pedofilia, tem outra parte que tem a ver com a homossexualidade, embora eu não misture estas três com esta, mas que não deixa de ser um limite do próprio amor, do ponto de vista social. São coisas diferentes, claro. Pronto, tem uma série de limites do amor e tem a ver também com a perda e com o que é tu viveres o teu luto por alguém que amas, sabendo que essa pessoa ainda está viva, verdadeiramente. Portanto, eu não consigo, não consigo. É mais uma definição por exclusão definir. De partes. É uma definição por exclusão de partes. Depois, no fim, tem um verso, eu não acho que não o tenho aqui. Tenho um poema que eu coloco no fim. Se quiseres eu tenho aqui. Pois, tenho o poema do fim, que se chama A Definição do Amor. Eu estava aqui a ver. Sim, da parte dos poemas de amor, de escrever sobre... É a parte da morte ser sinónimo do amor. Sim, é isso, é a página 48. Eu trouxe isto para o caso porque é uma antologia que saiu no Brasil, chamada Pátio, da minha poesia, e que diz, antes escrevia poemas de amor, depois disseram-me já toda a gente fez, e depois até ao dia em que percebi que a morte é sinónimo de amor e voltei a escrever o que mais nada havia a dizer. Pronto. Talvez seja esta a definição, não sei. Mas eu não sou bom a definir coisas. E esperemos que sejas melhor a responder a perguntas. Falavas em perguntas e em respostas, e esperemos que sejas bom a fazer... a responder, porque nós agora, o desafio final de fecho de conversa, não sei se tiveste a oportunidade de ver algum dos nossos podcasts até ao final, pelo menos, porque é onde surge a parte das perguntas. Nós temos um livro que nos acompanha em todas as edições, que se chama O Livro das Perguntas, certo. Que tem 200 perguntas, e nesta fase nós pedimos um número ao nosso convidado para que depois seja feita a pergunta respectiva do livro. E, portanto, é isso que te peço, um número de entre 1 e 200 para que... 88. 88. Isso é um número também que diz muito a algumas pessoas. Não, 88 já é infinito quando está de baixo. E depois uma pessoa tem toda a mania que gosta muito do 7, e então por que não pôr o 8 todo torcido?
Claro, são opções. E é uma pergunta longa. Vamos então. Você, o seu melhor amigo e o seu pai estão de férias juntos, a fazer uma caminhada numa selva longínqua. Os seus dois companheiros tropeçam num ninho de víboras e são mordidos repetidamente. Você sabe que nenhum deles sobreviverá sem uma injeção imediata do antídoto, mas só existe uma dose e está no seu bolso. O que é que faria? Portanto, resumindo, estás tu, o teu melhor amigo e o teu pai estão de férias, são mordidos por víboras e só há antídoto para salvar uma das pessoas. Quem é que tu salvarias ou o que é que farias? São dilemas filosóficos, éticos, dilemas éticos. Sim. Bruno, o meu pai morreu há 20... Vai fazer este ano 27 anos. Portanto, eu faria tudo para o salvar. Portanto, o meu melhor amigo ia ter muita pena, mas eu usava dose no meu pai. Mas isso é uma pergunta, é uma resposta muito, muito pessoal mesmo, porque vai-me buscar, quer dizer, se tu me dissesses que eu podia salvar o meu pai... E se calhar encontramos aqui uma bela definição do amor. Agora é uma chatice, eu estava a pensar, porque depois tu começas a pensar um bocadinho mais, e o meu melhor amigo é o meu irmão. Pois, eu ia perguntar precisamente quem é o teu melhor amigo. Portanto, não é fácil isto. A solução se calhar era pôs lá a tua mão. E que punha a dose e morriam os dois? Não, punhas tua mão nas víboras, eles já estavam mordidos, punhas tua mão nas víboras e aí... Eras picado também? Sim, é o que eu estou a dizer, mas se eu depois me meter a minha dose, morrem os dois, portanto o problema ainda é maior. Quer dizer, eu pensei nisso, disse assim, dou-me a mim, assim está safo, assim, está bem, pronto, paciência, temos pena. É sempre aquela coisa mais altruísta de nos colocarmos nós lá, não é? Que assim, pronto, aquela questão moral já se perde um bocado, não é? Porque somos nós, ok? Mas essas perguntas, sabes que o melhor título para um livro que saiu, até depois acabou por sair esse livro, que eu tive para publicar, que é o que reúne as crónicas do Vítor Cunha Rego, e que tem um título magnífico, que se diz assim: na prática, a teoria é outra. É verdade. Pois. Na altura, tu sabes lá, é tudo tão... uma coisa dessas, na teoria, está bem. É no momento. Imagina que agora estou chateado com o meu amigo. Chateado com o meu gajo. Exato. Nós visto com a situação da malta que não queria ser vacinada, mas de repente atropelam-se para ser vacinados, não é? Não, isso é a coisa que eu mais gosto. Eu sigo no Facebook 2 ou 3 páginas, 4 páginas de gente que tecnicamente há lá uma pessoa que se chama chalupas. E é comédia, pronto. É pena que é mesmo gente aquilo depois, mas é comédia. Eu até partilhei no Facebook 8 minutos de grande de sabedoria. Comédia, de sabedoria de uma senhora. Aquela senhora que eu acho que é padeira, não é? Ou por aí. Pá, eu não sei, porque eu acho fascinante como é que ela começa simpaticamente a falar com as pessoas e acaba para a câmara. Portanto, ela está a falar para a câmara, fazer aquilo que eu acho que se chama tecnicamente um live, não é? E acaba a ofender as pessoas que estão a ver. E eu fico assim, mas percebes? É tudo tão um nó, mas eu adoro isso. Os covideiros, agora, já ouvi isto. Os covideiros. Não, eu acho que isso é grave, e eu vou dizer uma coisa, um bocadinho mais sério só. A vacina não é obrigatória. Nem sequer a vacina do sarampo é obrigatória, ok? É claro que tu não tens que vacinar o teu filho com a vacina do sarampo. Mas ele não entra na escola pública sem a vacina do sarampo. Ou seja, ninguém tem que ser vacinado para o Covid. Agora, a pessoa depois apanha Covid, devia receber uma fatura em casa de tratamento no hospital de São João. Porque eu não tenho que andar a aturar pessoas que tomaram as suas opções. Não tem problema nenhum, é uma opção. Agora, por amor de Deus, quer dizer, a pessoa não pode tomar uma opção desse género
eu não estou aqui a dizer a coisa da fatura, estou a dizer é que tem que haver, a pessoa tem que perceber que não é dado, quer dizer, que não é... Isto é uma sociedade, não é? Isto é uma sociedade, e ainda para mais na vacinação. Na vacinação há o problema da imunidade de grupo, porque não é preciso vacinar, é preciso vacinar 7 em 10, não é? Porque depois aquilo tem uns jogos matemáticos das populações e faz com que as outras pessoas não consigam propagar o contágio. Mas, quer dizer, mesmo assim, imagina que já são 4 em 6, ou são 5 em 5. Os outros 5 têm que ter qualquer tipo de estímulo, mesmo que estímulo negativo, para serem vacinados. Não andamos todos ao tio, não é? Pois é, olha, havemos de combinar uma conversa sobre essas, sobre chalupas. Se calhar dá uma coisa engraçada, sobre chalupas. Temos de combinar isso. Estamos a chegar ao fim, não é, Bruno? É verdade, já fizemos a nossa pergunta final, já está respondida, portanto, resta pôr um ponto final nesta nossa conversa. Agradecer mais uma vez ao Jorge por se ter juntado a nós para este podcast e esperar que em breve consigamos estar reunidos a fazer este tipo de situações e tipo de conversas, não pela via virtual, mas pessoalmente. Mas ao vivo, isso é que era isso, claro. Isso é que é. É também o nosso objetivo, assim tudo nos ajude, por isso... Escolhes convidados melhores, e apresentas isso ao Álvaro na Casa das Artes, vais lá para a sala de estúdio fazer, é espetacular, e com gente na plateia e tudo. É muito mais fixe. Eu acho que os três... Não, eu acho que os três já estava bom. Acho que já estava digno. Não, tens que ter plateia e o caraças para ver aquela coisa de talk show. Pois. Vocês, no fundo, aqui são os talk show hosts. Exatamente, basicamente. Talk show hosts. São talk show hosts, não é? Olha, um grande abraço, Jorge. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Até breve. É sempre um até já, não é? É sempre um até já. Até já. Um abraço. Obrigado. Bruno, estamos a chegar agora sim ao fim de mais um episódio número 5, em que foi da literatura à música, passando pela uma passagem quase turística pela bela Lisboa, e também com noções virológicas também. É verdade. Foi um programa rico em todos os sentidos, em que demos um passo qualitativo para uma parte mais cultural, de livros, mas também com esse lado ligado à ciência e com esta análise que o Jorge nos trouxe em relação à pandemia, também a leitura que ele faz, e enquanto também alguém ligado às ciências e à parte da biologia, e foi mais uma edição bastante rica e com mais um Famalicense, o que é sempre de salutar, porque é prova de que aqui em Famalicão estamos bem servidos de pessoas de todas as áreas. Portanto, este foi mais um exemplo e agora vamos ver o que é que o futuro nos trará. Vamos ver o que é que traz o número 6, porque até para nós às vezes é como o bolo rei antigamente. Sabíamos que trazia brinde, não sabíamos é o que vinha lá dentro. Vamos ver para a próxima. Importante é que Deus está no comando, portanto ele decidirá o que é melhor para nós e para os nossos compadres. Deus no comando. É verdade, é verdade. Até para a semana. Um abraço. Os compadres. Conversas e outras histórias.